pessoal, meu nome é Isabela Tramontina e eu sou do canal Livrisa. Hoje a gente vai continuar a nossa conversa sobre os livros que marcaram a minha trajetória como leitora. Eu fiz uma escolha de livros aqui hoje muito relacionada a algumas fases da minha vida, como esses livros influenciaram na minha personalidade, na minha visão de mundo, na minha relação com a escrita. Para começar, não poderia citar outro nome do que Lígia Fagundes Telles. Eu trouxe esse livrinho aqui, As Horas Nuas, muito mais de forma simbólica, porque eu gostaria de ter trazido As Meninas, mas infelizmente eu não tenho ele aqui em casa, que foi o primeiro livro que eu li da Lígia e que modificou totalmente a minha relação com a escrita e com a leitura. Eu lembro que o livro As Meninas me prendia de uma maneira muito forte, porque toda vez que eu abria aquele livro eu me surpreendia com a escrita da Lígia. Então era sempre uma surpresa com relação à maneira que ela organizava as palavras e prendia o leitor. A Lígia, ela é a minha companheira da vida, sempre está por perto, e a maneira com que ela expressa as ideias é algo muito refinado. Se vocês tiverem oportunidade de assistir uma entrevista da Lígia, mesmo pela internet, vocês vão observar como ela respeita as palavras, e isso é encantador. Outro livro que me marcou muito foi esse daqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Eu lembro que eu li esse livro em meio àquela fase do vestibular, então a gente tem várias inquietações, mas ao mesmo tempo era um momento em que eu estava delineando meus objetivos. E esse livro me ajudou muito a me aproximar, para além dos personagens e da história, da maneira como o escritor constrói os capítulos, como ele faz as escolhas do vocabulário. Isso é algo que realmente eu me atento, e livros assim marcam muito a minha trajetória como leitora, porque eu fico impressionada com a capacidade que certos seres humanos têm de expressar seus sentimentos. A escrita do Machado de Assis também é algo que vale a pena estar em contato 1, 2, 3 vezes, e é incansável. E essa ediçãozinha também é muito especial. Eu tenho uma coleção de livros de literatura brasileira nessa edição e eu pretendo continuar comprando porque eu acho ela muito nostálgica. Então eu sempre procuro livros em sebo dessa edição. Tem textos de apoio bem interessantes aqui também. Aí, gente, já na faculdade eu lembro que para chegar onde eu estudava eu tinha que pegar vários meios de transporte, desde ônibus, depois ônibus de novo e depois metrô, e demorava muito tempo para chegar. Então, quando eu comecei a estudar, eu lembro de ter parado na frente da minha estante e pensado qual livro eu vou escolher para levar comigo nesses tempos de viagem. Tem que ser um livro grande, porque eu sei que eu vou passar muito tempo e eu quero me envolver com a história e lembrar dessa fase junto com esse livro. Eu tenho muito disso na minha vida. Os livros, eles marcam fases específicas, sensações específicas de certos momentos da minha vida, e muitas vezes eu lembro mais do livro por causa disso do que por conta da história necessariamente. Eu cheguei então à conclusão de que a melhor escolha para esse momento seria Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Na época eu não li nessa edição, eu adquiri a edição da Penguin mais tarde, e é um livro delicioso. Charles Dickens escreve assim com uma delicadeza, ele tem capacidade absurda de envolver a gente com os personagens, e eu lembro de viver esse percurso de transportes junto com Charles Dickens, e foi assim uma experiência muito gostosa, porque toda vez que eu chegava no metrô eu abria o livro e esperava aquele tempo passar muito bem acompanhada. Então eu sugiro que vocês também se proponham essas companhias nesses momentos mais difíceis do nosso dia, porque se a gente começar a criar significados mais especiais, a nossa vida pode se tornar muito mais curiosa do que o padrão que a gente vai entrando na rotina. Outro livro também muito especial pra mim até hoje, e é um livro que eu revisito continuamente e que muitas pessoas aqui do canal já comentaram perguntando: Isa, você já leu esse livro? Acho que você vai gostar. O que me deixa muito feliz, porque significa que nós já estamos em sintonia, que você
vocês me conhecem, porque eu sou louca por esse livro, que é A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Eu achava que Milan Kundera era uma mulher, então por muito tempo eu fiquei falando, e ela escreveu um livro incrível. Eu tenho dessa, gente, eu acho que vários escritores são mulheres. Inclusive eu achava que essa de Queiroz era uma mulher. Fui descobrir muito tempo depois que não. O livro A Insustentável Leveza do Ser me destruiu, explodiu vários neurônios, eu virei outra pessoa, meio que incomunicável por um tempo, porque eu questionava tudo, eu problematizava qualquer coisa, me trouxe algumas dificuldades nesse sentido. Eu acho que o Milan Kundera, ele consegue trazer para a narrativa aspectos muito sutis que nós temos dificuldade de lidar na nossa vida. Então ele tem o dom da sátira, ao mesmo tempo ele propõe reflexões, ele traz um cunho filosófico muito gostoso de sentir. Então para quem também tem vontade de se aproximar da filosofia e tem aquele receio, talvez os livros do Milan Kundera sejam uma porta de entrada. Vale muito a pena e já tá na hora de uma releitura. Outro xodó da minha vida, e isso assim, gente, é um negócio que me deixa com o coração na boca, é essa maravilha chamada 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Eu lembro que eu fui para um lugar super isolado, no campo, então não tinha muitas distrações, não tinha internet, televisão só passava canal de boi, e aí eu fiquei com esse livro, vivendo com ele intensamente, do café da manhã até a janta. Antes de dormir eu pegava, voltava nos trechos que eu grifei. Esse livro, ele é impecável, é um presente realmente que o Gabo deixou pra gente, e só esse título, 100 Anos de Solidão, diz muito sobre o próprio ser humano. Muitas pessoas carregam 100 anos de solidão dentro de si mesmas, sem precisar ter vivido esse tempo cronológico. Outra história bacana é com o Kafka, com o livro A Metamorfose. Esse livro apareceu na minha vida de um jeito curioso. Eu lembro que eu tava num momento em que eu precisava ler algo forte. Às vezes eu sinto isso, alguns sentimentos me chamam pra leitura, e eu passei na livraria e fiquei procurando algo que pudesse contemplar aquela necessidade do momento. Essa história ficou em mim por meses. Os detalhes aqui dos personagens ficaram ressoando dentro da minha cabeça. Até hoje é o tipo de história que incomoda, que faz a gente pensar na nossa própria vida. Será que aquilo que a gente enxerga nas histórias, de alguma forma, nós reproduzimos no nosso dia a dia? É um livro bem curtinho, mas que vai ficar em vocês por muito tempo. E por fim, eu li A Velocidade da Luz, do Javier Cercas. E, gente, sério, isso aqui também foi um divisor de águas na minha vida, porque esse livro me fez refletir muito sobre a condição do ser humano, como nós somos imperfeitos e ainda assim não somos desprezíveis, sabe? O defeito, ele não é algo do qual a gente tem que ter vergonha. A gente não tem que se esconder pelas nossas fraquezas. Ao contrário, o ser humano, ele é ainda mais surpreendente, ainda mais sedutor a partir das suas fraquezas. Eu passei a enxergar o ser humano de forma muito mais honesta depois desse livro. E mais uma vez reforço, a literatura é essa oportunidade da gente crescer mais um pouquinho, se desafiar a sermos seres humanos que valham a pena encontrar por aí. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo sobre essas leituras tão importantes pra mim, esses escritores que foram companheiros e que são ainda de muitos sentimentos. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima!